Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 31/7/2020, onde nós iremos trabalhar sobre o seguinte contexto. É hora de colocar a mão na massa sobre o que nós aprendemos ao longo do segundo bimestre, tá? Este contexto é uma continuação do que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Da atividade que nós iniciamos na aula anterior, e hoje nós iremos continuar essa atividade com outra dinâmica, ok? Então vamos lá recordar o que nós aprendemos ao longo do nosso segundo bimestre. Nós falamos muito ao longo do primeiro e segundo bimestre sobre patrimônio cultural. No segundo bimestre nós abordamos muito sobre as manifestações culturais brasileiras, ou seja, todos os movimentos culturais que compõem a nossa cultura brasileira em forma de manifestação cultural foi assunto abordado ao longo do nosso segundo bimestre. Aqui nós temos um pouquinho do boi-bumbá, que é uma manifestação cultural de uma certa região do nosso Brasil. Nós temos a capoeira, nós temos o samba, nós temos as festas juninas, nós temos um pouco das artes indígenas. Então, ao longo desse segundo bimestre, nós falamos um pouquinho sobre cada aspecto cultural e o que tem de bom nesse lado cultural e o que a gente pode utilizar isso para a área das artes, né? Então, olha só, falamos de manifestação cultural brasileira, falamos de patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, certo? E dentro desse contexto, nós iremos executar a atividade aflorando a nossa criatividade. Como professor? É o seguinte, acompanhe comigo que a gente vai descobrir como é que eu vou fazer. Falamos muito de imagens, falamos muito de desenhos, né? Falamos de colagem. Nós trabalhamos todos esses aspectos. Agora a gente vai mudar um pouquinho do modo de se expressar. Vamos nos expressar por meio de poesia, certo? Você vai elaborar uma pequena poesia sobre uma manifestação cultural brasileira. Então você vai escolher uma manifestação cultural brasileira, daquelas que a gente veio conversando ao longo do segundo bimestre, e para representar essa manifestação brasileira, essa manifestação cultural brasileira, você vai escrever uma poesia, tá? Uma poesia fortalecendo esta manifestação cultural brasileira que você escolheu. Você vai apresentar a poesia em um encontro do Plantão Tira Dúvida. Lá no nosso encontro do Plantão Tira Dúvida, você vai estar com a sua poesia escrita e você vai compartilhar comigo e com os colegas presentes no dia do Plantão Tira Dúvida a sua poesia, tá? Você vai ler, recitar essa poesia para compartilhar o seu aprendizado sobre todo esse contexto de manifestação cultural brasileira que nós estudamos ao longo do segundo bimestre, certo? Então vamos usar a criatividade, vamos utilizar o nosso recurso que aprendemos na aula de português sobre a escrita de poesias, certo? E vamos compartilhar sua criatividade lá no Plantão Tira Dúvida. Vou estar lá esperando vocês para ouvir a poesia de cada um de vocês, ok? Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? E aí, como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido muito boa! Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o assunto que a gente estava trabalhando, relacionando aí as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. A gente falou, abordou alguns textos, discutiu um pouco sobre esse assunto. Agora a gente vai comentar um pouquinho mais
porque é um assunto extenso, é uma questão, se nós formos falar sobre preservação, meio ambiente, poluição, é um assunto que vai se estender, certo? Então a gente vai apenas comentar alguns pontos, algumas características desse assunto aí. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui os problemas causados nos oceanos e nos mares. O que vocês podem observar aí no slide de vocês? O que vocês estão vendo aí? Que tipo de problemas ambientais estão sendo apresentados aí para vocês? Então a gente tem aqui um exemplo, né? A questão do lixo que é jogado afeta o ambiente marinho por inteiro. Assim também como o derramamento de óleo. Aí você pode observar as pessoas fazendo a limpeza das praias aí. São alguns problemas ambientais que podemos encontrar nos oceanos e nos mares também. Existem vários outros problemas também, certo? Os oceanos, eles têm uma grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural. Isso aí a gente viu relacionando aonde? Na nossa atividade anterior, não foi? Eles são responsáveis pelo regulamento do clima, proporcionam alimentação, lazer, transporte e gera renda. Por conta disso, os oceanos eles são fundamentais para a sobrevivência de espécie humana e todos os seres vivos do planeta. Então, ele é essencial para nós e todos também os animais aí. Mas será que a população conhece a importância deste imenso ecossistema em suas vidas? Vocês acham que as pessoas, vocês mesmos, conhecem a importância desses recursos? Será que essas pessoas observam o verdadeiro valor? E aí fica esse questionamento aí, né? Ninguém sabe se as pessoas realmente conhecem ou não. Nós podemos falar aqui sobre esses problemas, mas não praticar nenhum deles, né? Não praticar a coleta seletiva, não praticar a questão do meio ambiente, preservação do meio ambiente. A gente pode conhecer sim, mas praticar aí já é outro assunto, certo? A outra questão que a gente viu também, né, sobre os oceanos, que eles ocupam cerca de 70,7% da superfície terrestre. Então, outra questão que a gente viu aonde? Na nossa atividade também, que é o Oceano Pacífico, com uma extensão de aproximadamente 146,5 milhões de quilômetros quadrados e é o maior de todos os oceanos. Ele também apresenta a maior profundidade média. Então, essa daí é outra característica que a gente viu durante as nossas aulas, né? Os recursos também que nós podemos reutilizar aí dos oceanos e dos mares, como por exemplo as algas que são utilizadas na indústria de papel, fotografia, alimentar e também na farmacêutica. São aí recursos que a gente retira da natureza para a nossa própria sobrevivência. As novas tecnologias, sensores e ferramentas potenciam a nossa capacidade de explorar o oceano. A utilização de modelos matemáticos constitui atualmente parte essencial das ciências marinhas. Os modelos contribuem para a compreensão da complexidade do oceano e da interação aí deste com o clima do planeta, na medida que processam observações e ajudam a descrever as relações e interações do sistema com a natureza. Então, a tecnologia, o que esse texto está falando? Que a tecnologia é um grande aliado na preservação desse meio ambiente, ao mesmo tempo que pode poluir, mas também pode ajudar na preservação, porque os estudos mais avançados desses ambientes marinhos, eles ajudam aí o nosso conhecimento, o conhecimento dos ambientalistas na preservação de outros recursos também. Então, olha só a importância da tecnologia, do avanço tecnológico para o estudo desse processo aí, ok? Então, essas daí foram algumas curiosidades
que nós vimos em relação aos oceanos e mares. Então a gente precisa do quê? De um ambiente mais limpo, né? Que não tenha poluição, menos lixo, para que nós possamos preservar todo esse meio ambiente aí, ok? Então, se vocês quiserem fazer pesquisas relacionadas a esse assunto, ver vídeos também, aproveitem, porque é um conhecimento rico e muito importante para vocês, certo? Então, essas são as nossas questões, aí eu vou deixar para vocês esse quadro aí. Esse quadro está demonstrando a importância dos oceanos e dos mares, né? Dividindo cada um desses assuntos que a gente estudou aí, certo? Muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima! Olá, turma do 5º ano! Continuando nossa aula aqui da sexta-feira. Estamos aqui na nossa aula de literatura. Hoje, né, dia 31, estamos já finalizando o mês de julho. Vamos relembrar pontos importantes do nosso livro Uma História pelo Meio, de Elvira Wigner. Nós que já conhecemos a autora, conhecemos a sua ilustradora. Vamos só relembrar alguns pontos importantes. Isso é uma análise principalmente de uma leitura visual. E aí depois nós vamos já nos preparar para o próximo livro, tudo bem? Então vamos fazer essa análise no final. Nós vamos comentar sobre isso, tudo bem? Vamos fazer essa análise juntos? Vamos lá? Aí o nosso capa do nosso livro, que nós lemos. Vamos ver a biografia da nossa autora. Aí a biografia da ilustradora, que é Raquel Matsushita. Nasceu e vive em São Paulo, é design gráfico, ilustradora e escritora, sócio do escritório Entrelinha Design, criado em 2001. Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo, especializou-se nos cursos de Design Gráfico, Cor e Tipografia na School of Visual Arts de Nova York, onde também foi colaboradora do escritório de design Elina Corazin Studio. Trabalhou como editora de arte nas editoras Abril e Globo. Vamos ao nosso livro? Vamos lá. O livro é artista, como já vimos, Uma História pelo Meio foi criado em 1982, mas depois que ele ganhou ilustrações de Raquel Matsushita, que foi a pessoa que nós vimos agora em pouco. E aí você aí observa como o artista acompanha os desenhos conforme a história vai sendo narrada. Aí, ó. Isso aí é a parte, com certeza, que você lembra que a Roseli pede para fazer um desenho dela, né? Vou colocar outra parte importante aqui, que é a parte em branco, que eu também já pedi um exercício sobre isso. E aí eu coloquei também a parte que é, como vamos dizer assim, onde Roseli nasceu. E nessa parte aí eu coloquei porque tem a parte que é dos donos do sítio, tem uma parte que faz uma conversa sobre isso. Certo? Então, nós vimos tudo isso no nosso livro Uma História pelo Meio, uma história muito interessante, que, como eu falei em outras aulas, começa com uma parte em branco, começa a história de um pássaro, né, que nasce na cidade, de repente vai conhecer todo ali um cotidiano, o seu habitat, onde ele nasceu, e você observa que ela narra tudo aquilo que ela vê. Às vezes a história dá uma misturada, entre um assunto e entre outro, mas, como eu disse, trata-se de um pássaro que vê uma forma diferente dos seres humanos. Então, assim, é isso que eu deixo para vocês. Vamos aqui encerrando, na próxima aula vamos tratar já sobre o nosso novo livro, tá bom? Então, se você não tem esse livro, por favor, procure a escola, venha aqui pegar seu livro e nós vamos já trabalhar com ele. Tudo bem, turma? Então, vou deixar a mensagem aqui para vocês, do Padre Antônio Vieira: a boa educação é moeda de ouro e em toda parte ela tem valor. Então, bom final de semana, brinque bastante, aproveite mais, tenha um tempo para o seu estudo, tudo bem? Um abraço virtual do seu professor e bom final de semana. Tchau, tchau!
Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 31 de julho, o último dia do mês, gente. Mais um mês que nós vencemos, mais um mês que nós estamos com saúde, né? E que no mês que se inicia, já que amanhã é sábado, a gente possa ter confiança, esperança de que tudo que a gente está enfrentando vai se acalmar, vai passar e a gente vai voltar às nossas atividades normais, às nossas vidas normais. Vamos lá, nós vamos relembrar hoje fração de quantidade, fazendo uma revisão, né? Vamos realizar lá no nosso caderno. E aí, a gente tem que simplesmente, antes de começar, né, relembrar, explicar um pouquinho como que a gente faz o conteúdo fração de quantidade. Trouxe aqui alguns exemplos que já foram trabalhados aí, né, no nosso livro. Toda vez a questão vai dar um valor. Toda vez. Ele vai dar um valor, uma quantidade e vai dar uma fração, tá bom? Porque é fração de quantidade, tá bom? Nesses casos aqui que nós temos, a quantidade dada foi valor em reais. R$42, e na letra B foi aqui quantidade mesmo, né? 120 balas, tá bom? Então a gente vai observar aqui que nesses casos, as frações possuem o 1 como numerador. Esse é o mais fácil. Quando a gente tem frações que são o 1 como numerador, a única operação que a gente vai trabalhar aí é a divisão. Que a gente tem aqui no caso, ó, 1/6 de R$42. A gente não trabalha com 42,00, vamos trabalhar apenas com o 42, tá bom? Então aqui a gente tem 1/6 de 42, como que a gente desenvolve? A gente vai pegar a quantidade que foi dada, que no caso aí é 42, e vai dividir pelo denominador. 42 dividido para 6, que a gente tem 42 dividido para 6 é igual a 7. Como nós estamos trabalhando aí com reais, a gente vai entender que são R$7. Então, 1/6 de R$42 é R$7. O outro exemplo, 1/3 de 120 balas. Novamente, nós temos a fração que tem 1 como numerador. A quantidade, a gente vem pegando a quantidade, dividindo pelo denominador, que no caso é 120 dividido para 3, nós temos aí 40 balas. Essa é a mais fácil, né? Agora, a gente vem para uma que é um pouquinho mais difícil, mas também é fácil. A gente tem aí, quando a gente tem um numerador diferente de 1. Nesse caso aqui, 2/3 de 81. A gente vai seguir com a ideia de pegar o valor dado, dividir pelo denominador. Mas acrescenta mais alguma coisa, né? Pegou o valor dado, divide pelo denominador, o resultado dessa divisão, a gente vai multiplicar pelo numerador. Que é o que acontece aqui, ó. Novamente nós temos R$81. Então nós apresentamos apenas com 81. 2/3 de 81. Vamos pegar o valor dado, dividir pelo denominador. 81 dividido para 3, logo é igual a 27. Esse resultado a gente vem multiplicando pelo numerador, que é 2. 27 vezes 2 igual a 54. Estamos trabalhando com reais. Logo aqui, 2/3 de 81 é R$54. Agora nós temos o outro exemplo, mesma coisa. 140 dividido para 7, a gente tem aqui 20. E 20 vezes 3, que é igual a 60. Logo, 3/7 de 140 alunos é igual a 60 alunos, tá bom? Agora a gente vem copiando no nosso caderno atividade de matemática e a data. Ok? Número 1, uma barra de sabão tem 750 gramas. Quantas gramas há em? Então, vocês têm que fazer 1/2 de 750 gramas, 1/5 de 750 gramas, 4/10 de 750 gramas e 3/50 de 750 gramas, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo aí, realizando com bastante atenção. A professora não vai trazer resposta dessa
aí, porque já foi trabalhado. Vocês têm que estar desenvolvendo aí, tá bom? Façam e realizem. Tiver dúvida, vai lá no plantão, a gente resolve junto isso aqui, tá bom? E é isso, gente, estamos concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou a fração de quantidade, envolvendo quando o numerador é igual a 1, que é aquele que é mais fácil, o numerador diferente de 1, que já complica um pouco. Lembrando aí que o numerador, quando é igual a 1, a gente só trabalha a divisão, que é do valor dado dividido pelo denominador. Já quando a gente tem um numerador diferente de 1, a gente trabalha a divisão e a multiplicação, tá bom? Novamente ressaltando para vocês que os nossos plantões acontecem aí nas quartas-feiras, das 15 horas às 17 horas. Tem dúvida? Tá com dificuldade? Entra no plantão que a gente conversa um pouquinho e esclarece essas dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Até semana que vem. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou, chegamos na sexta-feira, uhul, estamos juntos aqui, vencemos mais uma semana. Bem, hoje é aula de produção de texto, já finalizando também um mês, mais um mês estamos finalizando aí. E agora nós vamos relembrar partes importantes desse gênero, que é a notícia. Estudamos na última aula sobre as fake news e você viu que tem muita coisa que prejudica, né? Então, nós vamos colocar aqui pontos importantes desse gênero que nós estudamos juntos, que aí na próxima aula nós vamos já entrar em outro gênero, tudo bem? Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos relembrar aí o que é fake news. Hoje, o avanço das notícias são compartilhadas de uma forma rápida devido ao avanço da tecnologia. São muitas notícias que em curto espaço de tempo já estão disponíveis em nosso smartphone, computador, sites, entre outros. E muito se fala a respeito das fake news, mas o final, o que é isso? O termo vem do inglês fake, falso ou falsa, né? E news, notícia. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. Aí eu coloquei a fonte que foi de onde eu encontrei essa definição. Vamos para outro ponto. As diferenças aí que eu falei durante alguns tempos. A diferença entre notícia e reportagem. Essa diferença entre eles. Os gêneros textuais do universo jornalístico podem ser divididos entre dois grandes grupos. Quais são? O jornalismo opinativo e o jornalismo informativo. Com essa divisão, a reportagem enquadra-se nos textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre o texto do jornalismo informativo. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como uma única finalidade noticiar algo. Muitos teóricos da comunicação estabelecem relação entre a notícia e a reportagem, pois vem-se segundo um gênero autônomo, isto é, desvinculado dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Estrutura da notícia, para você sempre lembrar disso, que vem com o primeiro ponto. Título principal e título auxiliar, formados por dois títulos, onde é o principal, chamado de manchete, e recorte do assunto, que é o título auxiliar. As leads são baseadas em perguntas. Quais são elas? Quem, quando, o que, como, por quê? São perguntas que é correspondido no primeiro parágrafo, onde essas perguntas serão respondidas.
E o corpo da notícia, que trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como os personagens, espaço e tempo são priorizados. Então, vimos aqui todos esses nossos assuntos, tudo isso que você observou. Então, qualquer coisa, assista às aulas anteriores para que você possa relembrar. Vimos aqui pontos importantes para que você possa sempre gravar isso na sua cabeça sobre as diferenças, sobre o que a notícia trata. Tudo bem? Nosso Snoopy já está dando o nosso ar da graça, que diz aqui nossa poetisa brasileira Cora Coralina, que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, um abraço virtual, bom final de semana e até a próxima.